Como já dissemos, teve um crescimento acima do esperado no segundo trimestre, também acompanhado de desaceleração da inflação, perdoem minha pronúncia completamente equivocada, e o que já estávamos conversando, aumenta a expectativa de cortes na taxa de juros lá. Confira na reportagem. No segundo trimestre, os gastos do consumidor e a alta dos investimentos empresariais foram alguns dos principais motivos que levaram a um avanço do PIB americano acima das expectativas, de 2,8%. Mesmo assim, o núcleo da inflação desacelerou para 2,9% em um ano, menos de um ponto percentual acima da meta do Federal Reserve. O cenário mantém as expectativas dos economistas para que o Banco Central americano comece a reduzir a taxa de juros, a maior em mais de 20 anos, na reunião de setembro. Juntos, os números da economia dos Estados Unidos apontam para o que é conhecido como uma aterrissagem suave, quando o país consegue reduzir a inflação depois de um forte aperto monetário sem gerar recessão. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia global caminha para uma estabilização, com desacelerações inesperadas em algumas regiões do mundo, sendo compensadas por ganhos acima das expectativas em outras. Nas projeções para o aumento do PIB das maiores potências, a China deve chegar aos 5% neste ano. Depois, os Estados Unidos e, por último, a zona do euro, com alta do PIB de 1,5% até 2025. O alerta do FMI, no entanto, é para o aumento das tensões comerciais, que podem segurar o ritmo do crescimento em geral. Otaviano Canuto, mantidas as condições de temperatura e pressão, a imprensa americana está dizendo que o melhor lugar para ser presidente no mundo vai ser nos Estados Unidos no ano que vem, confere? Bom, em grande medida, sim. Você não tem um equivalente no conjunto de economias avançadas. O desempenho tem sido excepcional da economia americana. Detalhe importante, William, o ingresso de imigrantes nesses últimos 2 anos e meio foi fundamental para entender esse desempenho extraordinário da economia americana. É esse paradoxo enfrentado por economias avançadas e ricas que estão às voltas já com declínio populacional, né, que é o fato de que a imigração é uma tábua de salva-vida para vários deles, em termos de desempenho macroeconômico. Só que isso conflita com uma outra tendência cultural ou política inteiramente contrária à migração. A gente sabe que a questão da migração pode acabar sendo um fator determinante nas eleições americanas, assim como na Europa, né? Mas o fato é que a economia americana é uma vem bem, e, como bem a reportagem realçou, a variável-chave aqui para a gente pensar a política monetária é a taxa de inflação e o desempenho de inflação, os relatórios de inflação razoavelmente favoráveis que a gente viu nos últimos 2 meses se confirmaram mais uma vez. Então, é bem provável que o ciclo de queda da taxa básica de juros norte-americana comece com alguma coisa de 0,25 pontos básicos em setembro, seguida por alguma coisa talvez em dezembro. Agora, vocês também apontaram o seguinte, é por isso que não é a economia estúpido, importa muito a percepção. A despeito do número concreto de PIB, a despeito do número concreto de desemprego baixo, a despeito do número concreto de inflação caindo, ficou um impacto muito grande da elevação de preços ao longo por conta do choque de preços nos últimos anos. E ainda, por isso, esse desempenho extraordinário da economia americana não necessariamente se traduz em uma percepção de qualidade do governo Biden. Deixa eu pegar um ponto que você levantou, Taviano, que é um enorme paradoxo político. Como é que se explica, numa economia avançada como a americana, você vê a europeia, como está indo devagar, com graves problemas de produtividade, de competitividade, os americanos têm uma economia indo super forte, e já é uma economia super forte. E aí o Otaviano aponta, claro, a questão demográfica está sendo compensada pela entrada de imigrantes. Convence o pessoal que vota republicano disso?
Pois é, na verdade, do ponto de vista eleitoral, é uma tempestade perfeita, né? Porque da demagogia, melhor dizendo, porque você tem os preços estacionados num patamar alto, né? Um juro alto que pressiona as hipotecas e os aluguéis, e, por outro lado, você tem um fluxo de imigração, que obviamente não é do jeito que o Trump fala também, né? Ele exagera em 10 vezes o número real, ele fala em 20 milhões e tal. Mas essa entrada de imigrantes também, ou não é necessariamente a entrada de imigrantes novos, né? Mas o papel dos imigrantes no mercado de trabalho acabou contribuindo também para segurar a inflação, porque no pós-pandemia, muitos americanos não quiseram voltar para os empregos de serviços, né, de hotéis, de restaurantes, empregos assim, lanchonetes e tal. E aí isso estava pressionando os salários para cima e pressionando a inflação. E aí os imigrantes entraram nesse... Centenas de milhares de imigrantes ocuparam essas vagas que estavam desocupadas e com isso segurou também a inflação. Thaís, eu passo de novo, com a tua permissão, um pouquinho, Caio, para o Otaviano lá em Washington. Um dos fatores que parecem ter enorme relevo, fora esse que o Otaviano já tinha mencionado no mercado de trabalho, a função dos imigrantes, foram os investimentos que foram há pouco decididos, sobretudo em infraestrutura, e os investimentos que o Brasil, que está falando tanto em reindustrialização, os americanos estão correndo com isso. Estou indo no setor de semicondutores e a indústria de transformação americana está recebendo um enorme incentivo. Aparentemente, depois eu queria saber a tua avaliação, Otaviano. Aparentemente, isto vai começar a gerar frutos agora, no começo do próximo ano. Quem leva, hein? Os democratas estão loucos para permanecer para assumir essa herança, né? Porque vai ser uma herança fantástica. Uma herança que o Donald Trump recebeu, uma herança de uma economia arrumada. Quando Donald Trump assumiu em 2017, ele assumiu um país com uma economia muito arrumada depois da bagunça que virou depois da crise financeira. Agora, são frutos, William, que os Estados Unidos vão colher, não de uma política de curto prazo. São frutos que o governo vai colher de médio e longo prazo. Os Estados Unidos reformulou a sua política externa, inclusive do ponto de vista econômico, trazendo o nearshoring, o friendly shoring, refez a sua relação, por exemplo, com o México. A economia mexicana melhorou muito depois da pandemia por causa dos Estados Unidos. Então, ainda tem muita coisa para acontecer e, claro, vai depender também de como o governo vai lidar na sua relação com a China, de como é que vai ser a relação com os grandes produtores de tecnologia no mundo, Índia e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o que o Biden implantou com a sua política de reindustrialização e de investimento em infraestrutura pode carregar a economia americana, e aí o Canuto pode me corrigir, mas por pelo menos uma década com alguma estabilidade. Pode, Canuto, carregar por pelo menos uma década com estabilidade, ou o que a gente vê no horizonte aí, com o protecionismo fortíssimo, por exemplo, do favorito às eleições, Trump, tem uma proposta protecionista que, como dissemos na reportagem, ela ameaça. Sim. É uma proposta louca, inclusive. O efeito concreto, caso o Trump seja eleito e implemente o que anuncia, terá um efeito enorme, inclusive, sobre o padrão de vida, sobre o custo de vida da parte de baixo da pirâmide, certo? Você impor um imposto de importação de 60% sobre tudo que vem da China e 10% sobre o resto do mundo, isso significa dizer, é uma reversão de um grande ganho em termos de poder de compra que a população dos países desenvolvidos teve com a globalização, né? Portanto, isso, além de provocar de imediato um choque inflacionário. Olha, verdade seja dita que é o seguinte, a política comercial que o próprio Trump implementou no seu primeiro mandato, ela teve um efeito danoso sobre a própria indústria manufatureira americana. Tem vários estudos
feitos por economistas do Fed e depois repetidos por outros economistas, mostrando claramente como a guerra comercial do Trump foi um tiro sobre a própria indústria manufatureira norte-americana, né? Eu, inclusive, achei que por isso que ele não tinha falado tanto sobre guerra comercial no ano da eleição. O efeito concreto, embora o som disso possa parecer ser atraente para a clientela de Ohio, né, que ele está em busca, os hillbillies, mas ela é, de um ponto de vista macroeconômico, algo desastroso, né? E que teria efeito sobre o resto do mundo. É que a mentalidade do Trump, uma vez ele expressou claramente num discurso alguns anos atrás, ele associou guerras comerciais a guerras pugilísticas, a batalhas de boxe. Então você toma pancada, mas ganha aquele que infligir danos maiores sobre o outro. O problema é que esse tipo de guerra comercial, com esse tipo de atitude, ela inflige danos, inclusive, ao próprio Estados Unidos. Um detalhe importante sobre o que você comentou, William, e sobre a história da prosperidade nos próximos 10 anos, é que os frutos das políticas industriais, tanto da lei de semicondutores quanto da lei para a energia limpa, o IRA, o Ato de Redução da Inflação, elas têm sido muito mais em termos de investimentos do que de emprego. A geração de emprego, inclusive, tem sido muito baixa, o que mostra como o problema de geração de emprego é muito mais complicado do que simplesmente dar subsídio para investimentos. E o interessante também é o seguinte, sempre ficam me perguntando isso, em que medida o ceticismo de Trump em relação à mudança climática, a agenda de mudança climática, vai levar a uma reversão dessas políticas como o IRA, como a redução da inflação, caso ele ganhe governo. Só que o paradoxo é que os principais beneficiários regionais dessas políticas de energia limpa do Biden têm sido investimentos em estados republicanos. Então, é muito provável que mesmo com uma vitória Trump, se isso se materialize, essa agenda de investimentos em energia limpa não seja, e de subsídio não seja revertida. E um detalhe, sim. Não, é que é tanta coisa que você colocou na mesa e a gente Desculpa. teve... Não, é normal, acontece mesmo. O assunto vai em círculos concêntricos, cada vez abordando mais aspectos.